Bom, mas qual é a relação entre Magic Pill, ou seja, pílula mágica, e autocontrole? Aí que tá. Tá totalmente relacionado. Primeiro, vamos entender a pílula mágica, que aí naturalmente nós vamos chegar em autocontrole. Eu já expliquei algumas vezes aqui, mas é legal fazer essa relação para ficar bem claro, porque aí vai ficar claro como vai ser o treinamento, né? O que vai ser trabalhado no treinamento. Então, olha só. Magic Pill, pílula mágica, é aquele prazer que nós substituímos por aquela dor emocional, aquela angústia, por exemplo, que nós sentimos. Esse prazer, ele pode ser em relação a qualquer coisa. Pode ser atividade física, pode ser drogas, pode ser remédios, pode ser a dormir, a tomar banho, a comer, pode gerar compulsividades e adições, ou seja, vícios. Tanto vícios comportamentais quanto vícios químicos. Então, são prazeres que atuam na mesma área cerebral. Claro que os prazeres que estão relacionados a uma química, uma droga, por exemplo, eles são muito mais poderosos, né, do que um prazer comportamental, tá? Porque aí está atuando em outras vias químicas do cérebro, tá ok? Então, assim, mas de qualquer forma, nós estamos falando do sistema dopaminérgico, ou seja, o sistema de recompensas. Então, o nome recompensa já fala. Nós estamos indo em busca de uma recompensa, tá? Algo que em algum momento nós reforçamos como sendo bom, como dando prazer, ou seja, tirando uma dor ou gerando um prazer, substituindo, compensando aquela dor emocional que nós temos, ou seja, um vazio, uma angústia, algo do tipo. Então, a pessoa, por exemplo, ela se sente só, e aí ela, na escola, acaba se enturmando com um grupinho que usa lá o cigarro, por exemplo. Antigamente era assim, né? Aí ela usa o cigarro para se enturmar, mas era uma dor. Era uma dor, o quê? De uma falta em relação a pertencimento a um grupo. Aí a pessoa foi e utilizou o cigarro. Aquilo deu um prazer, não só o prazer químico, mas o prazer de compensar aquela dor, porque possibilitou um agrupamento. Possibilitou relações sociais. Ela foi aceita. Então, aí nós podemos voltar lá atrás para analisar as questões das necessidades emocionais daquela criança, no caso, um adolescente, por exemplo, né, que se enturmou ali com 14, 15 anos e acabou indo para esse lado, né, do cigarro e posteriormente até a utilização de outros tipos de drogas. Então, o que acontece? Já existia essa falta, essa carência emocional, e aí ela foi suprida através de um prazer. Aquele buraco, aquela angústia foi tirada. E um símbolo em relação àquilo foi aquela droga, por exemplo, no caso o cigarro. Tá ok? Então, um exemplo simples, mas isso se dá a diversos outros tipos de comportamentos. Pode ser até mesmo esporte. Para fazer parte do grupo, a pessoa tem que aderir a um esporte que às vezes inicialmente nem gosta muito, mas aí passa a gostar em função disso, para fazer parte do grupo, tá? Então, o que acontece? Aí aquilo vai ficar depois, o grupo pode ir embora, mas aquilo continua, permanece na vida da pessoa. Então, assim, não são só coisas negativas e tudo mais que vão ser desenvolvidas a partir disso. Mas, de qualquer forma, hábitos vão ser desenvolvidos.
hábitos, compulsões e vícios, né? Adições no caso. Então, o que acontece? A pessoa, em função, né, de uma necessidade emocional que ela tinha, ela vai aderir a um tipo de comportamento que se torna um hábito. O hábito é um comportamento que se tornou automático. Então, a pessoa simplesmente vai lá e faz. Mas chega um momento da vida que pode não ser mais interessante para a pessoa. E aí a pessoa percebe que ela não tem controle sobre aquilo. Aí que vem a necessidade do autocontrole. Porque o autocontrole, na sua definição mais básica, é você conseguir adiar uma gratificação, tá? Rejeitando uma gratificação imediata. Essa gratificação imediata nada mais é do que um impulso. Então, assim, nós temos somos impulsivos, por exemplo, em relação a determinadas coisas, e em relação a essas coisas, nós não conseguimos adiar, né, a gratificação em relação àquilo. Por exemplo, uma pessoa que tem compulsão em relação à comida, uma pessoa que tem um vício em droga, por exemplo, tá? Ou em um comportamento, tá ok? Ou simplesmente tem um hábito que se tornou muito rotineiro, muito comum, e a pessoa não consegue mudar, só que é um hábito negativo, tá? Por exemplo, acordar tarde, comer comidas que não são saudáveis, procrastinar, e assim por diante. São diversos hábitos, né? Você vai saber qual é o seu, aquele que você não consegue, aquele que você tem dificuldade de mudar, ou seja, inserir um novo hábito no lugar daquele. Por quê? Porque se tornou automático. Então a pessoa deixou de ter um controle sobre aquilo. Quando era um comportamento só, ela até poderia, mas ela foi repetindo esse comportamento e se tornou um hábito. E aí deixou de ter o controle sobre aquilo. Se automatizou. Então, o autocontrole, quando a pessoa desenvolve o autocontrole, existe um processo, né, para isso, para que ela consiga deixar um hábito como esse, né, que é negativo, por exemplo, um mau hábito, por exemplo, e nesse processo ela vai ter que treinar para poder desenvolver um outro hábito que gere um prazer igual ou superior àquele que ela está querendo deixar, tá? Então, só que para acontecer isso, não é tão simples, porque o organismo já acostumou com aquele tipo de prazer e dependendo, se já chegou em uma compulsão, por exemplo, não é só um hábito, ele criou tolerância em relação àquilo. Então, deseja mais e mais para suprir o organismo de prazer suficiente, que é o prazer que a pessoa sentiu lá atrás, mas ela não consegue chegar mais naquele prazer que ela já sentiu há um tempo atrás, quando ela começou a utilizar aquele comportamento ou substância. Então, aí já fica mais difícil para conseguir lidar, sair desse comportamento, ou desse hábito, no caso, ou compulsão ou vício. Mas é possível. Porque aí nós vamos ter que trabalhar o nosso sistema dopaminérgico, tá? Para colocar um outro prazer ali. Só que existe a necessidade de um treinamento. Nós vamos ter que reeducar o nosso cérebro. Então é aí que entra o treino Magic Pill, o início do treinamento. Seria um treino gratuito só para apresentar melhor o que seria, né, tudo isso, o que acontece com a gente, e para preparar para iniciar o treinamento. Que aí o treinamento ele já é um pouco mais prolongado, um pouco não, bem mais, porque são 8 treinos durante 21 dias, para que o cérebro realmente assimile aquela nova forma
de agir e assim por diante. Tá ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu te espero no treino e posteriormente no treinamento. Um grande abraço.